Oi, pessoal, tudo bem por aí? Que bom estar aqui novamente. Eu sou a professora Gabi e estou aqui no programa Conexão Escola para a nossa aula de Ciências, Arte e Língua Portuguesa. E hoje teremos como tema seres vivos. Também iremos abordar tópicos importantes. Olha só: o meio ambiente, as características dos seres vivos, as relações dos seres vivos no meio ambiente. Tudo bem? Pegue o caderno, pegue a caneta, convide a família. Preste bastante atenção, porque a nossa aula está começando. Para iniciar, eu trouxe a imagem de um artista famoso. Esse é Claude Monet. Claude Monet é um artista francês, representante do impressionismo. O impressionismo é um movimento artístico que explora a intensidade das cores e também a sensibilidade do artista. Os impressionistas buscam retratar nas suas obras as cores da natureza. Por isso, quase sempre pintam ao ar livre. E também buscam valorizar a natureza. O preto não é utilizado. Até as sombras devem ter cor e luz, certo? Vamos seguir. Observe só a obra de Claude Monet. É uma pintura, óleo sobre tela. Quando você observa essa imagem, qual a sensação você tem? O que será que o pintor quis transmitir com essa imagem? Que elementos você consegue observar nesta tela? Bom, já que a temática é natureza, vamos pensar sobre a natureza. Quando você pensa sobre a natureza, que elementos você se lembra? Vamos ver? Plantas, animais, água, solo, pedras. O sol, isso mesmo. A natureza é composta por seres vivos e seres não vivos. Mas o que são seres vivos? Bom, são seres, organismos vivos. Também são constituídos por célula. Eles sempre respondem a estímulos, necessitam de energia, reproduzem e evoluem, certo? Os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Os seres não vivos não têm essas características. Um exemplo, por exemplo, de ser não vivo é ar, água, solo. Deu para entender? Vamos seguir. Olha aqui exemplos de seres vivos. Animal, o cogumelo, que é um fungo, a ameba, que é um protozoário. Olha aí o ipê, uma planta, e também bactéria. Estes são os 5 grupos dos seres vivos. Os seres vivos podem se relacionar no ambiente. Podem se relacionar tanto com seres não vivos como com seres vivos. Um exemplo da relação de um ser vivo com um ser não vivo é o exemplo do homem com a água. O homem necessita da água para a sua sobrevivência. Vamos agora para um exemplo de relação de um ser vivo com outro ser vivo. Temos aqui a cadeia alimentar. Mas o que é cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma ordem em que os seres vivos necessitam, dependem um do outro para a sua alimentação. Vamos observar esse exemplo. Temos aqui o capim, que é uma planta. Também temos um animal, a vaca. Temos o homem e temos uma bactéria. A vaca se alimenta do capim. O homem se alimenta da vaca. E a bactéria se alimenta do homem. Deu para entender? Vamos seguir. Os participantes da cadeia alimentar são os produtores, os consumidores e os decompositores. Vou explicar. Os produtores são os seres vivos que produzem o seu próprio alimento, como as plantas. Os consumidores são seres vivos que dependem de outro ser para se alimentar.
E os decompositores são os seres vivos que se alimentam de plantas e animais mortos. Seguindo. Para um momento de leitura e reflexão, eu trouxe aqui o gênero textual Tirinha, que está lá no Humor com Ciência, do autor William Rafael. Ele está falando sobre cadeia alimentar. Vamos ler. Eu sou inocente, exijo meus direitos como consumidor. Você tem direito a um advogado. Bom, nessa tirinha, o autor quis, de forma humorística, falar sobre a cadeia alimentar. Mas aqui, ele não está falando sobre a cadeia alimentar, essa relação dos seres vivos. Está falando da cadeia como presídio, ok? Vamos seguindo. Para o praticando de hoje, eu quero que você construa a sua cadeia alimentar. Pode usar vários exemplos de seres vivos, ok? Anote tudo. Se você quiser, use imagens, ou escreva o nome, ou também faça um desenho. Combinado? Seguindo. Vamos agora assistir um vídeo interessante que fala sobre o meio ambiente. Saiba mais sobre esse assunto. A ação humana está destruindo o meio ambiente. A poluição e o desmatamento são exemplos dos prejuízos causados ao clima e, consequentemente, às fontes de água potável. Cuidar dele é a única maneira de garantir a vida no planeta. A Terra está mais quente e essa mudança é novidade para o globo. O tom azul foi substituído pelo amarelo e depois pelo vermelho, principalmente na parte norte, nos últimos 137 anos. Pouquíssimo tempo para a história do planeta. E o homem é o principal vilão desse aumento na temperatura. As indústrias poluidoras, a queima de combustíveis fósseis para gerar energia, o desmatamento e o transporte, que são entre os principais culpados. E nas cidades, os carros, as motos e os ônibus representam até 70% da emissão de gases de efeito estufa. O WWF tem um ranking dos países ou blocos que mais ajudam a aquecer o planeta. A China lidera. Na sequência, vêm os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil. Definitivamente, as mudanças climáticas não são abstratas nem estão longe da gente. Inundações e secas inesperadas são consequência direta dessas alterações. São Paulo e Rio de Janeiro enfrentaram falta d'água em 2014 e em 2015. E atualmente, Brasília vive o primeiro racionamento de água da história da cidade. Do outro lado, houve cheias históricas, em Rondônia em 2014 e no Acre e em Santa Catarina no ano seguinte. Entre 2003 e 2016, mais de 2.700 municípios decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa da seca. Ao mesmo tempo, quase metade das cidades teve problema com as cheias. A boa notícia é que tem saída. Para cada cidadão ser parte da solução e não parte do problema, o que ele precisa? Repensar os seus modos de consumo, né? Pensar de onde que vem esse produto que eu estou consumindo, qual a pegada ambiental dele, para onde que ele vai. Uma segunda ação muito efetiva também para reduzir as emissões de gases de efeito estufa é repensar o modo de transporte que adotamos na cidade, né? Reduzir um pouco com o uso do transporte individual e explorar outras ações como transporte público, carona, bicicleta. E outra ação fundamental também é o consumo de água. Como esse bem está cada vez mais escasso, um uso racional para garantir a perpetuidade desse bem é fundamental hoje em dia. Este professor de Ecologia da Universidade de Brasília concorda e complementa. A solução depende ainda de preservar e recuperar a vegetação. Boa parte da água que cai aqui em Brasília, em São Paulo e toda a região agrícola brasileira vem da Amazônia, principalmente. Qual é a fonte? É a evaporação e a transpiração das árvores da floresta amazônica. Se a gente continuar a desmatar a Amazônia, no futuro nós vamos ter menos água aqui no Brasil Central e no Sudeste. O sistema é interligado. Da mesma forma, meio ambiente, economia e qualidade de vida têm relação direta, defende o coordenador do Programa de Mudanças Climáticas do WWF. Então, hoje em dia, o que a gente defende é o quê? Manter os pilares da sustentabilidade ambiental, da responsabilidade econômica, né, o benefício econômico para as pessoas também de se adotar essas medidas e manutenção da qualidade de vida de todos ao longo do tempo.
É isso aí. A ação humana tem destruído o meio ambiente. Se não repensarmos nas nossas ações, podemos prejudicar o meio ambiente e, assim, prejudicar os seres vivos. Vamos agora retomar os assuntos trabalhados nesta aula. Relembrando, tudo o que existe na natureza chamamos de seres, que são os elementos que a compõem. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais, inclusive o homem, os fungos, plantas, algas, protozoários e bactérias. Os seres não vivos são aqueles inanimados, que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo, as pedras. A cadeia alimentar é uma ordem em que os organismos, ou seja, os seres vivos, dependem um do outro para se alimentar. Em uma cadeia alimentar, os produtores são os vegetais, os consumidores dependem de um outro ser vivo para se alimentar e os decompositores se alimentam de vegetais e animais mortos. E os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados hoje? A proposta das diretrizes curriculares para a EAJA temos: reconhecer as características das plantas e animais que fazem parte do cotidiano e relacionar ao meio ambiente em que vivem. Pesquisar e reconhecer imagens, obras e produções artísticas e culturais de diferentes tempos históricos. Entender o tema, assunto e finalidade dos textos em estudo. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fica bem aí e até a próxima. Tchau, tchau! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.